pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História, beleza? Porque o nosso curso de História, como o próprio nome diz, ele é completo para qualquer tipo de prova, beleza? A minha voz vocês podem observar aí que está meio esquisita porque estou com a garganta meio arronha. Então, vamos lá que vamos, né? O negócio não pode parar. O e-mail, historiacompanhão@outlook.com, Facebook, Istuçá, e o celular para mensagem, 3291650267. O conteúdo que nós vamos observar, história geral, o resumo, Enem, exatamente isso, porque está escrito aqui do lado, beleza? Vamos falar hoje sobre o quê? Roma Antiga, parte 2. Vamos falar sobre o quê, professor? República, ok? Lembrando para vocês, o YouTube, você vai digitar lá no YouTube, que está aqui o YouTube, né? O YouTube, esse YouTube aqui que não vai nada. O YouTube que está aqui, beleza? Você vai entrar lá no YouTube, digitar lá Ist Sattler, beleza? E vai entrar no canal que vai aparecer essa fotinha aqui, você vai clicar e tudo mais. Mas eu quero que você venha aqui, ó, em Playlists, clique aqui, porque você vai aparecer várias pastas, como o Pulo do Gato, né? Que está aqui. Dicas SpaceX, Resumão Enem, que é de vocês, História da África, Meio Ambiente, com o professor Igor, Resumão Colégio Naval, Resolução do Exercício, História Geral, Resumão PMP, Resumão vai tudo isso aqui. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Essas aulas que você está assistindo aqui de Resumão Enem estão aqui, nesta pasta. Como o próprio nome diz, é um resumo dos principais temas que eu acho importante. Professor, então eu quero um tema mais completo sobre história geral. Aí, meu aluno, você vai vir aqui, ó, nessa playlist aqui, ó, aqui, ó, nessa playlist de história geral, aonde aqui você tem os temas muito detalhados mesmo, muito completos mesmo, principalmente esse tema sobre Roma. Essa playlist de História do Brasil também é completa. Essa playlist de História da América é muito completa. E também a playlist do professor Igor de Meio Ambiente, que ajuda em Geografia, também é completa. Então essas 4 playlists, História Geral, História do Brasil, História da América e Meio Ambiente, são aulas muito completas mesmo, tranquilo? Aqui, como o próprio nome diz, é um resumo. Continuando então, vamos falar sobre a República, professor. Você falou que nós vamos falar sobre a República. Por que você não grifou, o negócio parou aí? O negócio travou, mas tudo bem, vai voltar. Mas parou e voltou. Voltou e voltou. E é nóis, esse nosso curso é assim mesmo. A República. Lembrando para vocês que dentro da história da Roma Antiga nós temos 3 períodos. É dividido em 3 fases. Monarquia, República e Império. Monarquia nós já vimos na última aula, é a formação de Roma, aquelas coisas e tudo mais. Como que se dá a República, professor? Através de uma revolta patrícia, como eu falei para vocês anteriormente, em 509, né? Aonde se instaura a República. A política se dava através do quê? Do Senado, né? E o Senado era eleito 2 cônsules, né? E em tempos de revoltas, de instabilidades internas e tudo mais, que poderiam prejudicar, seria convocada uma ditadura de 6 meses, prorrogada por mais 6. Tranquilo? Essa ditadura é só em casos extremos, beleza? Mas como que era convocar essa galera toda aqui? Através das assembleias centuriais, aonde você tinha 98 por parte dos patrícios e 95 por parte da plebe. Lembrando, não democrático, é uma república e não tem o viés da igualdade. Por quê? Olha a diferença aí do pessoal entre plebeus e patrícios. Mesmo tendo em cada assembleia, cada centúria eram 100, mas a diferença era muito grande, né? Então não era democrático. Mesmo que os plebeus tentassem, não conseguiriam chegar a cargos importantes. Com isso, com essa revolta toda aqui, vão acontecer revoltas, lutas sociais entre a plebe e os patrícios. Em busca de quê? Terras e direitos políticos. Por quê? Lembrando, a Roma, nesse momento, é uma sociedade censitária. O poder político se dá através de terras. Mas não terras para ter dinheiro. Terras também porque a plebe estava ficando cada vez mais pobre. E também ter direitos políticos, reivindicar direitos. Então vão ter lutas sociais, embates e tudo mais. Nesse caso, são apoiados
aceitam algumas coisas, alguns ganhos dessa revolta, como as leis. A lei Licínia Sextia, aonde se dava que a cada conquista, né, as terras conquistadas seriam divididas, o fim da escravidão por dívida, e aí vem um problema, a expansão, que eu vou explicar para vocês aqui embaixo, ok? A lei das 12 tábuas, né, aonde nessa lei se dá a ideia da igualdade jurídica entre plebeus e patrícios, o fim da escravidão por dívida, que eu já falei para vocês. E agora há o problema disso aqui. Essas duas coisas aqui, pessoal, estão muito relacionadas. Por quê? Quando se abole o fim da escravidão por dívida dentro de Roma, lembrando, Roma é caracterizada como uma sociedade escravista. E ela precisa de mão de obra para tocar a sua economia e tudo mais. Quando você tem a diminuição de escravos por dívida, o que acontece? Sem escravos por dívida, você tem que proferir a expansão, né? Por isso, de Roma, ela começou a se expandir, expandindo. Por quê? Quanto mais escravos, pessoal, você tinha mais ofertas, né? Porque, óbvio, os escravos são escravos de guerra, ela está conquistando territórios. Conquistando territórios, você tem ganhos daqueles territórios, como produtos, meios daqueles territórios, entre outros. E esses meios desses territórios conquistados são ganhados por Roma, ainda mais com a sua mão de obra. Enquanto mais territórios, mais produtos, mais mão de obra, com isso, consequentemente, o preço, a inflação, a economia de Roma ia de melhor em melhor. Caso acontecesse que essa diminuição, que diminuísse essa expansão, você teria o quê? A diminuição de mão de obra e ainda mais a diminuição de fornecimento desses produtos que vinham dessas terras conquistadas. Consequentemente, a economia de Roma poderia ir à falência. É o que iria acontecer futuramente depois que nós vamos estudar, beleza? Então, com essa tentativa, né, com essa ideia de ter escravos era agora essencial para Roma, você tem as expansões. Lembrando que é no meio da República, né, que é durante a República, que você vai observar que a quantidade de escravos dentro daquela pirâmide, né, que você vai ter os patrícios, agora você tem os equestres, que são os comerciantes, você tem os plebeus, os clientes, mas a porcentagem de escravos, pessoal, daquela pirâmide da monarquia era pequena, agora, durante a República e o Império, ela vai aumentar mais ainda. Por quê? Roma se passava por uma expansão. Tranquilo? Então, as guerras púnicas é o motivo disso. Ganhar território para ter produtos, fornecedores, né? Fornecimento de produtos e mão de obra escravos. As guerras púnicas são o quê? Contra Cartago. Tranquilo, pessoal? Continuando. A lei Licínia Sextia, latifúndios generais, poder político. Aí vem um problema. O problema é que a lei está lá. O problema é ela ser cumprida. Roma passando por expansão, ela estava ganhando terras, né? E, consequentemente, o que teria que funcionar? A lei Licínia Sextia. Só que essas terras conquistadas, desculpa, pessoal, por causa da garganta, essas terras conquistadas, elas estavam indo para as mãos não dos plebeus, mas para a mão de generais. E esses generais, acumulando essas terras e passando o tempo, eles teriam o quê? Poder político, porque viravam patrícios. Então começaram a influenciar onde? Lá no Senado. Tranquilo? Há um problema nesse caso com a lei Licínia Sexta e, consequentemente, quanto mais escravos, o que acontece? Essa mão de obra escrava, ela está indo para onde? Está indo para esses latifúndios, para essas fazendas desses senhores, né, desses patrícios. Aqueles homens livres, quando está chegando escravo, o que acontece com eles? Eles têm que sair, porque falta mão de obra. Ou seja, mais escravos, menos oferta de trabalho. Consequentemente, pessoal, nós vamos observar um êxodo rural, homens livres indo para as cidades, né? Principalmente para Roma, mas esses escravos estão chegando aonde? Dentro desses latifúndios. Ou seja, você está tirando o trabalho, você está matando duas coisas aqui nos plebeus, nos homens livres.
Duas coisas. Primeiro, o trabalho, falta de trabalho, né? Porque tem muitos escravos. E outra coisa, porque tem muitos escravos porque Roma está passando por uma expansão, beleza? E outra coisa, a fome. Por quê? A pobreza, fome com pobreza junto. Por quê? Esses homens livres, sem trabalho, eles vão ficar pobres e vão levar a fome. Tranquilo? Vai, nesse momento, ter uma ideia de uma reforma agrária por dois irmãos, Tibério Graco e Caio Graco. A ideia de Tibério era uma ideia de dividir as terras, consequentemente, dividir as terras em pequenas parcelas, onde terra dividida é uma terra ocupada, e você com isso você consegue matar duas coisas. Por exemplo, a pobreza, que você vai tá pondo gente que não está sem trabalho, que não está fazendo nada para trabalhar, e ainda mais, você está ocupando terras. Ocupando terras diminui, no caso, aí, as invasões, protegendo, né? Tibério Graco vai de encontro às ideias patrícias, porque dividir terras é óbvio, pessoal. Quando fala em divisão de terras, quem tem terras não quer dividir. Vai ser muito criticado. Tibério vai ser assassinado. Caio Graco vai pegar as mesmas ideias, vai tentar levar para frente. Algumas ideias vão ser legais, mas não vão passar. Não vai ser suicidado, né? Como que vai ser suicidado, professor? Ele vai se suicidar. Aonde que suicidar naquele momento, pessoal, suicidar naquele momento era o quê? Era uma crítica, era uma oposição. E, consequentemente, isso vai levar a revoltas. E essas revoltas, pessoal, como eu já expliquei aqui atrás, revoltas, quando acontecem, podem ser convocadas as ditaduras. Né? As ditaduras, que pode ser de 6 a 6 meses, aí o primeiro vai ser Mário, entre outros. Outra revolta importante será a revolta dos escravos, a revolta dos Espartacos, que também será controlada através de uma ditadura, aonde o cônsul e o senado nomeiam um general. Problema que nós temos aí é o que, pessoal? Quando você acontece revolta, quem está controlando essas revoltas são os generais. E o que acontece nas eleições para generais? São eleitos 2 generais. Lá na lei das 12 tábuas, pessoal, tinha uma lei que falava que os 2 cônsules, um tinha que ser plebeu. Agora você tem 2 generais que são eleitos, Pompeu e Crasso. Há um problema, há uma revolta no meio dos patrícios e tudo mais, só que é um poder ilegítimo, né? Porque um desses cônsules tinha que ser plebeu. E o que eles fazem? Criam os chamados triunviratos. O primeiro triunvirato eles chamam Júlio César, aí compõe os 3, né? Júlio César, Pompeu e Crasso, divide Roma em 3 pedaços, mas chamam Júlio César por causa de quê? Júlio César era uma pessoa muito popular, ele era uma pessoa conhecida, era uma pessoa que era amada pelos plebeus. Começava-se já a ideia sobre ele, sobre o pão e circo, distribuir dinheiro, então era uma pessoa que era amada pelos plebeus. Tendo uma pessoa dessa, você dá, vamos dizer, uma legitimidade ao poder. Só que esses 3 imperadores, Pompeu, Crasso e Júlio César, óbvio que eles não se dariam bem assim nas relações entre eles, né? Vai acontecer contendas entre eles, Crasso sai, fica Pompeu e Júlio César, a batalha e tudo mais, Júlio César consegue vencer todo mundo. Aí Júlio César começa a concentrar esse poder. Só que nós temos um problema aqui. Júlio César é assassinado, né? Principalmente aí no caso Brutus, seu filho e tudo mais. E nós temos um problema. Júlio César, pessoal, ele não se torna imperador de Roma. Quando ele ia se tornar imperador de Roma, antes disso, o que aconteceu? Com essa centralização toda de poder, os patrícios, o senado não aceitavam, deram um jeito no cara. Qual que era o jeito? Meter a faca no cara, levar o cara para a cidade dos pés juntos. O que acontece? Acontece uma manifestação, uma revolta, por causa que Júlio César é aclamado, é convocado, tudo mais. Há o segundo triunvirato para conter tudo. Marco Antônio, Otávio e Lépido, né? Lépido sai, fica Marco Antônio e Otávio. Marco Antônio muito ligado, popular, como Júlio César. Otávio ligado também a Júlio César, mas querendo pegar o poder. Aí gera as questões pessoais que vão ser fofocas e tudo mais de Otávio em relação a Marco Antônio e Cleópatra.
Marco Antônio começará guerras entre Marco Antônio e Otávio, e chega ao fim que Otávio vence, né? E Otávio vence, pessoal, e vira imperador de Roma. Com o título, pessoal, quando Júlio César morre, pessoal, a comoção é tão grande que é criado um título, como o nome de César, né? Amigo do povo. Então, Otávio cria esse título, né? Em comemoração, né? A lembrança de César. Tranquilo, pessoal? Chegamos ao fim dessa aula. Na nossa próxima aula falaremos sobre o Império. Valeu!